Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por eles prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando os estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, estamos no artigo 4º, do 5º capítulo, onde nós estamos meditando neste 5º capítulo os motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. E nós estamos aqui no artigo 4º, no 4º motivo. Esta devoção é o meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Verso 151, 4º motivo. Esta devoção, fielmente praticada, é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras sejam utilizado para a maior glória de Deus. Quase ninguém age por este fim tão nobre, embora a isso estejamos obrigados. Seja por não saber em quem se consiste a maior glória de Deus, seja por não o querer. Mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito das nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus e não faz nada sem ser para esse fim. Por isso, um perfeito servo desta rainha, inteiramente consagrado a ela, da forma que dissemos, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Então eu vou marcar esse trechinho bem aí, tá? O que nós vamos marcar? Por isso, um perfeito servo dessa rainha, um bom consagrado a Nossa Senhora, inteiramente consagrado a ela, da forma que dissemos, ou seja, na qualidade de escravo, onde ele não tem mais nada, tudo é entregue a ela, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, o valor de todos os seus pensamentos e suas palavras é empregado para a maior glória de Deus, e a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento, ou seja, a não ser que você diga que você não quer mais entregar, não quer mais ser consagrado, não quer mais saber de entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, se você não revogar o seu decreto que você assina através da sua carta de consagração, tudo
é para Nossa Senhora e para a maior glória de Deus. Poderá haver algo mais consolador para uma alma que ama a Deus com um amor puro e desinteressado e que estima a glória e os interesses divinos mais do que os seus próprios interesses? Artigo 5º. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Quinto motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Eu estou marcando, tá, gente? Esta devoção, essa nossa consagração, é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Então a gente vai meditar aqui, né? Como que é um caminho fácil, como que é um caminho curto, como que é um caminho perfeito e seguro. Vamos em frente. É um caminho fácil. É um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós, e onde não se encontra obstáculo algum para chegar até ele. Pode-se, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito mais cruzes e mortes misteriosas, com muito mais dificuldade que só a custo serão vencidas. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima de montanhas escarpadas, por cima de espinhos muito agudos e por desertos horríveis. Mas pelo caminho curto de Maria, passa-se mais suave e tranquilamente. Também aqui se encontram, é certo, rudes combates a travar e grandes dificuldades a vencer. Mas esta boa Mãe Senhora torna-se tão presente e tão próxima dos seus fiéis e servos para os iluminar nas suas trevas, esclarecer nas suas dúvidas, confirmar no seu meio de seus temores, sustentar nas lutas e dificuldades que este caminho virginal para encontrar Jesus Cristo é realmente um caminho de rosas e mel à vista dos outros. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, que passaram por este caminho ameno para ir a Jesus Cristo. Ou seja, todos esses santos, eles se doaram, se entregaram tão perfeitamente a Nossa Senhora, como se esta consagração aqui eles já conhecessem, né? Então eles entregaram tudo que eles tinham na mão dela com um amor filial tão grande que eles souberam trilhar este caminho que São Luís aqui está nos ensinando. Houve alguns santos, mas em pequeno número, e eu vou grifar o nome deste santo porque é até interessante que sejamos devotos deles, né? Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, que passaram por este caminho ameno, o caminho de Nossa Senhora, para ir a Jesus Cristo. O Espírito Santo, esposo fiel de Maria, tinha indicado a eles, por número, tinha indicado a eles por uma graça singular. Os outros santos, porém, que são em maior número, embora todos tenham sido devotos da Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via. Foi por isso que sofreram provas mais rudes e perigosas. Mas então de onde vem dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiel desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que outros que dela não são devotos? Ah, mas isso é verdade. Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam, ou ainda caminham em trevas interiores e por desertos,
onde não há a mínima gota de orvalho celeste. Se esta devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados? E isto é uma pergunta que nós devemos meditar e que São Luís vai responder agora, porque nós percebemos, principalmente nesta época de consagração, eu acho que você já deve ter percebido, por grandes e maiores batalhas você deve estar passando neste período em que você tenta se consagrar, renovar a sua consagração e ler este pequeno tratado. São tempos mais difíceis. E São Luís, ele nos responde: é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Mas sustento que são também os servos de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas, ou as faria cair, não os detém nem uma só vez e fá-los avançar. Então, aquilo que faria cair qualquer outro servo, qualquer outro fiel, qualquer outro cristão, os escravos de Maria, os consagrados, as almas devotas de Maria, fazem isso com maior mérito e glória. Nós carregamos as nossas cruzes com mais fé, né? E aquilo que nos deteríamos 1000 vezes, as outras almas, que fariam cair as outras almas, fazem-nos avançar. É o que esta mãe toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo adoça todas essas cruzes que lhes prepara, no mel de sua doçura materna e na unção do puro amor. Deste modo, eles recebem-nas alegremente como nozes cobertas de açúcar, ainda que em si sejam muito amargas. Uma pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, consequentemente há de sofrer perseguição e levar todos os dias a sua cruz. Julgo que tal pessoa nunca levará grandes cruzes ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem, que é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém poderá comer sem se fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. É um caminho curto. Essa devoção é um caminho curto. 155. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus. Quer porque ninguém se perde nele, quer porque, acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade e, portanto, com mais prontidão. Avança-se mais um pouco tempo de submissão, avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência para com Maria, que durante anos inteiros de vontade própria e de apoio a si mesmo. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis sobre todos os seus inimigos. Quererão estes impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, é verdade, mas com o apoio, a ajuda e a guia de Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem atrasar, avançará a passos de gigante para Jesus Cristo, pelo mesmo caminho por onde, como está escrito, Jesus veio até nós a passos de gigante e em pouco tempo. E a gente lê isso lá no Salmo 18. Podem até querer nos fazer parar, mas a gente avança com passos de gigante. Por que julgais que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na terra e que nos poucos anos que dela passou
viveu quase sempre em submissão e obediência à sua mãe? É que tendo morrido cedo, viveu muito. Lá em Sabedorias 4:13 nós lemos isso. É que tendo morrido cedo, viveu muito. E muito mais que Adão, cujas perdas vinha reparar, embora esse vivesse mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu muito porque viveu bem unido e submisso à sua Santa Mãe, para obedecer a Deus, seu Pai. E é assim pelas seguintes razões. São duas razões. A primeira, aquele que honra sua mãe é semelhante ao homem que ajunta tesouros, como diz o Espírito Santo. Isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, até se submeter a ela, a obedecer-lhe em todas as coisas, tornar-se-á em breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros pelo segredo desta pedra filosofal. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. E nós lemos em Eclesiástico 3, versículo 5. Segunda razão. É no seio de Maria que encerrou e gerou um homem perfeito e que pôde conter. Aquele que nem o universo inteiro pode compreender nem conter. É no seio de Maria, digo, que os jovens se tornarão velhos anciãos em luz e santidade, em experiência e em sabedoria, e que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Isto baseia-se numa interpretação espiritual da seguinte palavra do Espírito Santo: a minha velhice está na misericórdia do seio. Então, terceiro, é um caminho perfeito. Verso 157. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e para se unir a Jesus Cristo, porque Maria Santíssima é a mais perfeita e a mais santa das puras criaturas. E Jesus Cristo, que veio a nós de maneira perfeita, não escolheu outro caminho para a sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequeninos vermes da terra, que nada somos. E como se fez isto? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humildade de Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. É igualmente por Maria que os pequeninos devem subir, perfeita e divinamente, ao Altíssimo, sem nada querer. Então, o Altíssimo desceu perfeitamente e divinamente até nós por meio de Maria, e nós, igualmente, é por meio de Maria, nós que somos pequeninos, devemos subir mais perfeitamente e divinamente para chegar ao Altíssimo. O incompreensível. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente pela humildade de Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também por Maria que nos devemos deixar conter e conduzir perfeitamente, sem nenhuma reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por intermédio de Maria, sem nada perder de sua majestade. É também por Maria que nos devemos aproximar de Deus e unir-nos à divina majestade perfeita, e estreitamente, sem receio de sermos repelidos. Enfim, aquele que é, quis vir ao que não é. Então, aquele que é, Deus, quis vir ao que não é. Então, Deus quis vir feito homem. Ele é Deus. Então, ele quis vir ao que ele não é. Ele não era homem, ele é Deus. Mas ele quis vir ao que ele não é. Enfim, aquele que é quis vir ao que não é. E fazer que o que não é se transforme em Deus, ou naquele que é. Entendeu? E fazer que o que não é, o ser humano,
se transforme em Deus ou naquele que é. Deus fê-lo perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à jovem Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo. Jesus, por mais que ele tenha se encarnado feito homem, ele não deixou de ser Deus. Sem deixar de ser no tempo aquele que é desde toda a eternidade. Então, no tempo que ele passou aqui na Terra, sendo o que ele não é, porque ele é Deus desde toda a eternidade, ele não deixou de ser o que ele é, mesmo sendo o que ele não é. Entendeu? É isso que São Luís está querendo dizer aqui. Que ele veio sendo Deus desde toda a eternidade, ele encarnou-se aqui no seio da Virgem Maria, feito homem, sendo o que ele não é, mas continuou sendo Deus. E fez dessa humanidade, ele fez do que ele não é, um Deus que transforma em Deus ou naquele que ele é. Entendeu, né? Eu acho que a gente conseguiu entender. E ainda, por Maria, que nós... Aí, continua. É ainda por Maria que nós podemos tornar-nos semelhantes a Deus pela graça e pela glória. Lembra lá a graça, a glória? Deus é nosso sol, Deus é nosso escudo, é dele a graça, é dele a glória e ele dá a quem ele quiser. Então, voltando aqui, se é dele, ele dá a quem ele quer. E é por Maria que nós podemos tornar-nos semelhantes a Deus pela graça e pela glória, embora nada sejamos. Basta nos entregarmos a ela tão perfeitamente e inteiramente que já nada sejamos em nós mesmos, mas tudo nela, sem receio de nos enganarmos. Já que a graça e a glória são dele, ele deu a Nossa Senhora para que ela disponha a quem ela quiser. E quando nós nos entregamos perfeitamente e inteiramente a ela, ela nos entrega essa graça e essa glória, mas tudo nela, sem receio de nos enganarmos. Verso 158. Abram-me um caminho novo para ir a Jesus Cristo, calcetado com todos os méritos dos bem-aventurados, ornando com todas as suas virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com a luz e a beleza de todos os anjos, e que os anjos todos e os santos neles se encontrem para conduzir, defender e sustentar aqueles e aquelas que por ele queiram seguir. Com certeza absoluta digo ousadamente e digo a verdade, eu escolheria de preferência este caminho tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Salmo 17:33. O caminho sem nódoa alguma de defeito, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E quando meu amável Jesus vier pela segunda vez à terra em sua glória, como é certo, para aqui reinar, não escolherá outro caminho para a sua vinda senão Maria Santíssima, por quem veio, tão segura e perfeitamente a primeira vez. A diferença que há entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e escondida, e a segunda será gloriosa e triunfante. Mas são ambas perfeitas, pois ambas por intermédio de Maria. Ai, eis o mistério que não se compreende, que toda língua aqui se emudeça. Então, que toda língua aqui se emudeça. E a gente vai ficando por aqui nos nossos estudos. E nós vimos como Maria é esse caminho tão perfeito para nos levar ao seu Filho Jesus Cristo e, consequentemente, ao Deus Pai, né? E a partir de amanhã a gente entra no caminho seguro, a partir do verso 159. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe, Maria Santíssima.